Olá, pessoal que está acompanhando o programa Safety na TV, pela televisão, pelo YouTube, muito obrigado. O tema da nossa palestra, da nossa conversa é autodestruição, que é o tema central da revista Mundo Ideal, né? Autodestruição, do mês de setembro de 2018. A gente aborda essencialmente a questão do suicídio, né? Que tem sido um tema bastante, infelizmente, frequente na vida dos jovens, em especial dos jovens e da população brasileira. E aqui na página 24, a professora Maria, que escreveu o Papo Jovem, ela nos alerta aqui, né? O que houve para que hoje, no mundo, os jovens e adolescentes, em lugar de sonhar, de ter ideais, estão ceifando a sua vida com as próprias mãos? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, hoje o suicídio é a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos de idade no mundo. No Brasil, temos informações de que diariamente cerca de 30 jovens ceifam prematuramente a sua vida, deixando pais, familiares e amigos em completo desalento e uma infinidade de porquês. Trata-se de um número alarmante que coloca o Brasil entre os 10 países com a maior taxa de suicídio no mundo. E é um fenômeno mundial. Há países onde o quadro se apresenta ainda mais grave. No Japão e na Coreia do Sul, por exemplo, o suicídio é a maior causa de mortes nessa faixa etária. Então, o assunto para nós da Safety é de extrema gravidade, porque a gente, no passado, a gente escutava sobre suicídio em matéria, jornal, etc. Hoje a gente tem presenciado essa decisão alarmante próximo da gente, né? E nós temos nos preocupado muito, em especial, como foi colocado aqui, os jovens. A gente trabalha com jovens, a gente percebe que realmente, até chegar a esse processo de suicídio, são algumas fases que nos preocupam. E por conta disso que nós estamos trabalhando com muita seriedade vários textos que falam sobre esse assunto nesta revista Mundial. E para dar continuidade nessa nossa conversa, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é: por que as pessoas pensam em se autodestruir? Por que as pessoas têm desejado isso? Qual a causa? A segunda é: qual a causa desta vontade de se ferir ou até se matar? Então, o processo de autodestruição contempla, como disse, algumas fases, alguns momentos, alguns sentimentos, alguns pensamentos, né? E dentro do que a gente tem estudado, alguns pontos como medo, insegurança, insegurança ligada ao complexo de inferioridade, né, que tem muitas vezes a ver com o processo de bullying, né? Carência no sentido de ausência de pessoas, coisas e fatos, ódio e rancor, né? Ira e indignação pela realidade não atender às expectativas, né? E frustração. Não sabe perder, o jovem ele não está conseguindo lidar com a frustração, né? E tem um texto no livro A Verdade da Vida, volume 7, na página 124, temos o seguinte texto, que o mestre Masaharu Taniguchi nos escreve. O ideal é não... Desculpa. O texto diz o seguinte: analisando a origem de todos esses sentimentos negativos, podemos notar que eles vêm de uma única raiz, o medo. Ficamos agressivos e coléricos por medo de que a nossa existência seja ameaçada. Sentimos ciúme e despeito por medo de perder, de ficar por baixo. Odiamos alguém por medo de que ele nos faça mal. Assim sendo, basta eliminar o sentimento de medo, e todos os mais sentimentos negativos se dispersarão como uma tropa que perdeu o seu comandante. Mas como eliminar o medo? Isso não é tão fácil, pois medo é algo que desaparece naturalmente quando passamos a manter nas camadas mais profundas da nossa mente a convicção básica de que eu sou um com Deus, vivo junto com o universo, e todas as coisas e fatos, independentemente de sua aparência fenomênica, trabalham em plena harmonia para o seu crescimento. Então, nesse texto, então, a gente pode identificar que a palavra medo é uma palavra-chave que acaba
é uma palavra que a gente tem que focar e o medo acaba explodindo em outros sentimentos. Né? Mas como, então, retirar o medo e o sentimento de autodestruição? Como retirar o medo? Então, conforme o texto coloca aqui, é sentir um com Deus. Sentir um com Deus. E como nós, assim, aprendemos isso? Aprendemos por uma prática chamada meditação Shinsokan. Mas pletou de novo essa tal da meditação Shinsokan. Queridos amigos, não é de novo, é sempre. É a meditação Shinsokan que nos permite unir o seu Deus interior com o Deus Criador. É escutar a voz de Deus por meio da meditação Shinsokan. No mundo ideal, do mês de abril de 2018, o tema da revista é Meditação Shinsokan. E nessa revista, na página 7 e 8, temos o seguinte trecho, do mestre Seiichi Taniguchi. Por que praticar a meditação Shinsokan? Como se consegue saber qual é a vontade divina? Perguntando a Deus. Isso não é nada difícil, já que Deus é o eu verdadeiro que se aloja dentro de você. Infalivelmente, você conseguirá ouvir a orientação divina se praticar diariamente um treinamento para ouvir a Deus. Esse treinamento consiste na prática da meditação Shinsokan. Todo homem é filho de Deus. Por isso, todas as pessoas nascem com a mente tão pura quanto a de Deus. É a chamada mente de criança. Porém, aos poucos, as pessoas vão obscurecendo essa mente límpida e dócil com pensamentos egoístas, voluntariosos. Preocupam-se desnecessariamente com o pensamento dos outros, com as notas escolares. Deixam-se levar por conversas de colegas, ficam perturbados com fofocas, tentam satisfazer vaidades pessoais, escamoteiam com mentiras, distanciando assim da vontade divina. Essas pessoas vão aos poucos perdendo o vigor, deixando de ser amado pelos outros, perdendo a confiança do que as cercam e tornam-se iguais a balões murchos. Deus é o Criador de todas as coisas boas. Logo, se você quer ser respeitado e amado pelos outros e tornar-se uma pessoa maravilhosa que manifesta plenamente seu dom natural, basta que torne a se ligar diretamente à vontade de Deus. E a meditação Shinsokan é o meio mais eficaz de se ligar diretamente à vontade de Deus. É por isso que, de uma forma até persistente e insistente, nós acreditamos plenamente na força da meditação Shinsokan, que aí, a partir dessa conversa com Deus, todos os sentimentos negativos, em especial o medo, ele vai se desmaterializando, né? Ele vai sumindo. E a meditação Shinsokan tem uma importância fundamental na seguinte linha, que é a questão de saber ter o autocontrole, o autodomínio. O autodomínio, o autocontrole é de fundamental importância nesse processo de eliminar o medo no nosso cotidiano. E no livro dos jovens, na página 187, estou falando de vários livros, então eu incentivo você, que está assistindo agora, a adquirir os livros da Seiichi Onoe. Né? Então, você pode adquirir os livros da Seiichi Onoe na livraria virtual livraria sni, tudo junto.org.br, ou pelos telefones 0800 770 2600, ou quem vai fazer pelo celular, né, quem quer adquirir os livros da Seiichi Onoe pelo celular, 011 5074 4180. Tanto os livros da Seiichi Onoe como as revistas da Seiichi Onoe você pode adquirir pela internet ou pelo telefone. Então, continuando, na página 187, quando a gente fala em se autodominar, que o mestre Masaharu Taniguchi nos orienta. Somente aquele que é capaz de controlar a si mesmo, a sua própria mente, consegue tornar-se um verdadeiro vitorioso. O ambiente que cerca o homem é reflexo da sua própria mente. Portanto, somente aquele que for capaz de controlar a sua mente poderá dominar o ambiente ao seu redor. É muito importante que esse autocontrole, esse autodomínio da mente, ele se fortaleça, ele se consolide na meditação Shinsokan. Mas por que as pessoas sentem medo? Por que esse medo ele se manifesta? Talvez você tenha inúmeras respostas, mas dentro do nosso estudo tem uma outra palavra que está muito ligada ao medo, que está muito ligada à autodestruição, que está muito ligada ao suicídio, que é a carência.
A carência de pessoas, coisas e fatos faz com que as pessoas sintam falta. E essa falta, muitas das vezes, está ligada às questões fenomênicas, às coisas visíveis. E aí, por conta das pessoas estarem muito voltadas às questões fenomênicas, às coisas visíveis, então é dado muito valor nestas formas, né? Não entende que a vida não possui forma, não entende que a vida ela é infinita, ela é plena, e ela possui como principal característica a liberdade. E no livro A Verdade da Vida, volume 8, na página 153 e 154, temos o seguinte trecho. Geralmente as pessoas só olham as partes carentes ou penosas e sofrem, concentrando a mente apenas nisso. Assim mentalizam, falta isso, falta aquilo, sintonizam a mente com as carências e atraem-nas. E também mentalizam, é penoso, sintonizam com as coisas penosas e somente essas lhes sobrevêm. Aqueles que sofrem do estômago vivem pensando, eu sofro do estômago. Esquecem de que as mãos, os pés, os olhos, os ouvidos estão saudáveis e emitem ondas de insatisfação. Por isso, a sua doença não desaparece. De maneira semelhante, as pessoas pobres só pensam, sou pobre, e mencionam apenas as coisas que lhes faltam. Por isso, a carência jamais desaparece. Por mais que nos faltem coisas, se considerarmos que ainda possuímos coisas melhores e a elas passarmos a agradecer, a carência desaparecerá. Então é de fundamental importância que nós possamos agradecer sempre e não ter o sentimento de carência, porque ao termos o sentimento de carência, fica nos parecendo que está faltando algo. E essa ausência fenomênica, as pessoas ficam ligadas a isso e acaba criando um grande círculo. Fica preso nesse processo, de que não tenho. E isso é muito, é um círculo muito perigoso. Vamos dar uma pausa e fico com algumas dicas da Seiichi Onoe. E se você pudesse levar mais motivação e positividade todos os dias de 2019 para as pessoas que você ama? Presenteie-os com o presente mais positivo de todos. A folhinha de mensagens positivas da Seiichi Onoe está esperando por você para trazer mais harmonia aos seus familiares e amigos. Adquirir preceitos para um viver radiante é fácil. sni.org.br/livraria virtual ou vá até uma de nossas sedes pelo Brasil. Muito obrigada, Filho de Deus perfeito. Antes de continuar, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, fique conectado. Toda semana tem conteúdos novos para transformar a sua vida para melhor. Voltando então ao assunto das questões das pessoas estarem muito voltadas ao fenômeno, à matéria, no livro, na Mundo Ideal, Autodestruição, escrito pela professora Maria Murakami, na página 24, ela nos alerta. Em um ponto muito interessante. Na página 24 ela diz o seguinte: por que cresce a números tão assustadores o suicídio entre os jovens? Podemos afirmar que existe uma relação intrínseca entre esse número e o advento da internet, a partir do que houve no mundo com a explosão das redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, etc. E ela continua na página 25. Hoje, o suicídio é visto por muitos jovens como sinal de modernidade. Por isso, um estudo da Universidade Estadual da Flórida, publicado no jornal de Ciência da Psicologia Clínica, mostra que os riscos de depressão e suicídio entre jovens aumentam conforme o tempo diante de telas que aumentam. Isto é, o mundo moderno, ou seja, o mundo virtual onde os adolescentes navegam regularmente, tem feito que a ansiedade e a depressão cresçam cada vez mais, e particularmente entre os jovens e adolescentes, né? Então, esse relacionamento intenso que os jovens têm com a internet tem relação com a questão do suicídio, né?
Então, o cuidado que a gente precisa ter. Por quê? Porque na internet, a mídia social ela acaba ludibriando, muitas vezes, essa falsa modo de venda. Isto é, tem uma fórmula que um dia eu aprendi, eu estava lendo um texto, e essa fórmula diz o seguinte, que é a fórmula da felicidade. Felicidade é igual a realidade menos expectativa. O que essa fórmula tem a ver com o que nós estamos falando? Porque muitas vezes na mídia social, muitas vezes na internet, é mostrado todo um processo, todo um contexto de felicidade, e que ele existe na realidade. Porém, o jovem fica muito jovem, as pessoas que ficam navegando na internet, ele cria um falso roteiro na sua mente. De repente, ele está num quarto escuro, deprimido, ele entra na internet, começa a ver pessoas felizes na praia, divertindo, viajando, ele começa a se comparar. E acredita que a felicidade está ligada àquele modelo de vida, àquela propaganda que foi feita muitas vezes, de repente, de uma forma não tão ética. Tipo assim, resumidamente, se você tem isso, você é um cara legal. Se você não tem isso, você não é um cara legal. E essas comparações estão voltadas principalmente na questão fenomênica. E o jovem que não está preparado, não vê a vida de uma forma mais ampla, de uma forma sagrada e espiritual, ele se prende nas questões fenomênicas, nessa fórmula. Felicidade é igual a realidade menos expectativa. Isto é, fenomenicamente falando, quanto maior a realidade e menor a expectativa, ele é feliz. Quanto maior a expectativa e menor a sua realidade, a pessoa é infeliz. Não sei se ficou clara essa fórmula, mas essa é a fórmula que dizem que é a fórmula da felicidade. Mas nós, dentro do ensinamento da Seita Uné, dentro do prisma da Seita Uné, nós entendemos que essa é a fórmula da matéria. Em outras palavras, até batizei essa fórmula como uma fórmula da destruição, onde as pessoas ficam apegadas às questões fenomênicas e esquecem que a verdadeira felicidade, e aqui nós aprendemos na Seita Uné, que a verdadeira felicidade é imagem verdadeira. Essa é a fórmula que nós, na Seita Uné, aprendemos sobre a felicidade. Então, por exemplo, aqui no livro Saúde e Prosperidade, escrito pelo mestre Masaru Taniguchi, na página 160 e 161, só para ilustrar um pouco a questão da questão do jovem estar ligado ao fenômeno, o mestre diz o seguinte: vendo a estatística recente de causas de morte de jovens, constatamos que a primeira é o suicídio e que a segunda são acidentes, e os números mostram o pouco valor que os jovens dão à vida. Ou seja, não têm consciência do valor da vida e pensam que, enquanto há a possibilidade de o corpo, que é matéria, perseguir avidamente o prazer, vale a pena continuar vivendo. Mas, cessando essa possibilidade de sentir prazer físico, a vida torna-se difícil. Ou se sentirem desgostosos, repreendidos pelos pais, tendem a pensar em suicidar-se, achando que é melhor morrer. É por isso que aumenta entre os jovens o número de suicídios e mortes por acidentes. Eles acham que estão, alguns jovens que não têm uma visão mais ampla do ensinamento, que não fazem oração, não é julgamento, é uma questão de ver a vida de uma forma mais ampla. Pergunto a vocês, quantos dedos tem aqui? Parece que tem 3, mas na realidade tem 5. Então a questão de você colocar em prática na sua vida um olhar sagrado, um olhar voltado para a vontade de Deus, por meio da meditação de Shinsokan, nós conseguimos superar essas decepções, frustrações, o ódio, a carência, o medo. Tudo por quê? Porque o ensinamento da Seita Uné, ela entende que na Seita Uné, no livro A Verdade da Vida, volume 1, aprendemos que o objetivo da Seita Uné é reverenciar a vida. Esse é o objetivo da Seita Uné. É reverenciar a vida no sentido mais amplo. E reverenciar a vida é importante que, em primeiro lugar, você reverencie a sua própria vida. A importância de acordar, beber, comer, escrever, ir ao banheiro, andar, respirar, tudo é vida de Deus. A partir do momento que a gente começar a agradecer a nossa vida, a partir do momento que nós começamos a agradecer aos pais que nos deram a essa vida, tudo se torna um marco para uma vida plena de felicidade. Nós merecemos felicidade. Você merece felicidade, porque você é filho de Deus.
Você é Deus. Você é a própria manifestação da vontade de Deus. E a partir do momento que a gente conscientizar isso, por meio da oração, por meio da meditação Shinsokan, por meio de leituras, de livros da Seichonoe, de revistas da Seichonoe, conseguimos entender plenamente o motivo da nossa existência. E não há tempo mais e nem vontade de querer se matar. Não há tempo e nem vontade de ficar triste. Não há tempo e nem vontade de ficar deprimido. Porque a partir do momento que você entende que você existe para manifestar Deus, e você existe para o benefício e a felicidade do próximo, a nossa visão se amplia. Todos os dias eu faço uma oração da Verdade da Vida, volume 8, e essa oração diz o seguinte: ó Deus, Criador do Universo, concedei-me uma boa ideia, que esteja de acordo com o meu talento e que beneficie o maior número possível de pessoas. E concedei-me a força vital capaz de realizar essa boa ideia. E quando eu faço essa oração, eu sinto na minha alma a importância da minha existência no sentido de manifestar a vida de Deus. A pergunta é, por que você nasceu? Por que você existe? Dentro da Seichonoe, entendemos. A resposta é o seguinte: eu tinha várias respostas. Eu não tinha nenhuma resposta clara, contundente, eu tinha respostas fragmentadas. E aqui na Seichonoe, eu aprendi que eu nasci para manifestar a vida de Deus. E essa vida de Deus, ela pode ser manifestada em vários contextos, seja no familiar, seja no pessoal, profissional, qualquer momento da sua vida. Nós estamos manifestando Deus. E então, apenas para reforçar, é de suma importância que possamos dedicar amor ao próximo. Porque a partir do momento que dedicamos amor ao próximo, sentimentos como autodestruição, sentimentos de medo, de carência, de ódio, de rancor, de ciúme, todos os sentimentos negativos eles desaparecem naturalmente. A partir do momento que a gente tem um sonho, tem uma meta, um objetivo de poder manifestar essa vida de Deus em todos os ângulos, esse sentimento de autodestruição, ele se anula por completo. Aqui na página 25, a professora Maria nos orienta. O jovem que ceifa prematuramente a sua vida por não aguentar o sofrimento porque passa, pensa que com a morte ele pode dar cabo ao seu sofrimento. Mas embora o corpo carnal morra, a vida não morre, porque é imortal. Assim, o espírito suicida, após o passamento para o plano espiritual, continua sofrendo, mantendo a mesma sensação do instante do suicídio. Então, é de suma importância, queridos amigos, a gente realmente anular esse sentimento de suicídio. Aqui na página 26 ela nos orienta. O adolescente jovem não encontra sentido na vida porque pensa que o ser humano é simples massa ou amontoado de elementos materiais que, vitimado pelo desejo sexual dos pais, teve a infelicidade de vir a este mundo e por isso não dá valor à própria vida. No entanto, todo ser humano, em sua essência, é filho de Deus perfeito, dotado de capacidade infinita. Todo ser humano tem origem divina, portanto deve conscientizar e conhecer que é um ser espiritual, que tem um coração bondoso, harmonioso, e para que toda a sua essência divina manifeste sua vida, deve usar o poder da palavra, tendo sempre um sorriso nos lábios, proferir palavras positivas, palavras bondosas e frases de louvor e admiração para dar aos seus semelhantes. Esse ponto também de suma importância. A partir do momento que a gente tiver pensamentos positivos, sentimentos positivos, pensamentos positivos, boas palavras vão se manifestando, no dia a dia. Quando você acorda, o que você fala? Bom dia. Quando você encontra uma pessoa, você fala, boa tarde, como você está? Que tipo de palavras você utiliza? Por favor, por gentileza, muito obrigado. E essas palavras são de fundamental importância iniciar na sua própria casa, na sua própria família. Porque a partir do momento que você utiliza palavras positivas, palavras de louvor e de reverência ao próximo, naturalmente a gente manifesta essas palavras fora do ambiente familiar. Desta forma, desejo a cada um de vocês muita felicidade, muito sucesso, e que pratique o ensinamento da Seichonoe. Pratique a meditação de Shinsokan, leia os livros da Seichonoe e conheça as nossas associações locais que você pode encontrar no site sni.org.br. Agradeço a atenção de vocês. Novamente, muita felicidade e sucesso. Muito obrigado. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico,
E jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado.